Boa noite! Eu sempre começo assim, né? Boa noite pra todo mundo. Quem tá assistindo a gente aqui no Instagram, quem tá assistindo a gente depois pelo YouTube, tá? De antemão, já peço, deixa o seu like aqui no Instagram, o seu coraçãozinho, né? Oi, Si, tudo bom? Deixa o seu coraçãozinho, compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso também. Se você vai assistir no YouTube depois, vai lá, se inscreve no nosso canal, vai dar uma força bem grande, né? Dá um like, compartilha também, comenta o que você tá achando da nossa jornada. E hoje, vamos de pauleira de novo, né? Vou começar hoje com as sincronicidades do dia e depois a gente entra com o estudo da sexta lição, tá? Então hoje, 28, na virada do nosso dia, entrou a lua crescente no signo de Câncer. Então, assim, a lua crescente, ela pede para que você descubra o seu dom, a sua virtude, e você coloque potência nisso, potencializa isso. Então é o momento da gente buscar. A gente precisa buscar. Então essa semana, né, de lua crescente, você vai ter insights. Vai começar a entrar chuvas de insights na sua mente para você. Olha, é isso daqui que você tem que fazer. Vai lá, corre, vai estudar. Vai aparecer cursos do nada. Vai aparecer pessoas te pedindo ajuda. Isso vai ser muito incrível. Potencializa isso. Porém, tem que ter os certos cuidados de sempre, tá, gente? Ela entrou no signo de Câncer. Câncer é um signo muito positivo, ele é muito ligado aos antepassados, ele é sensível, ele é protetor, é um signo voltado muito para as emoções, é do elemento água, então peixes e escorpião são muito sensitivos, né? O problema, entre aspas, tá? Do Câncer é quando ele tá totalmente desequilibrado. E aí ele fica agressivo, ele fica tóxico, vamos dizer assim. Ele gosta de brigar, ele gosta de alfinetar você, tá? Então, vai ter muito desequilíbrio emocional. Cuidado para não ter autossabotagem na busca do seu propósito, do seu dom. Porque você pode estar achando que tá indo por um lado certo, fazendo coisas erradas. Você vai achar que, eu acabei de ver uma pessoa falando sobre fazer amarrações. Calma, amarração não é coisa da luz, não é coisa do bem, entendeu? Então foca a sua energia, a sua sensibilidade nisso, tá? Então, devagar. E se você sentir que você não tá conseguindo se interagir com os seus sentimentos, é porque você também tá na escassez de Câncer, né? Aí tenta entrar em contato com água, com artes, tudo que for voltado para emoções, né? Fazer uma aula de pintura ou fazer uma prática meditativa, algo que você possa internalizar e começar a compreender os sentimentos. Vou dar um exemplo comigo. Eu hoje tô lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo. Eu já entendi por quê. Já comecei a mudar. No começo do meu dia eu tava só entendeu? E agora eu já tô melhor. Então precisa começar a organizar os sentimentos, tá? Outro ponto de sincronicidade. Entramos na semana amarela do Sincronário da Paz. Hoje. Semana passada aconteceu a mesma coisa. Quando a gente entrou na lua nova, a gente entrou na semana azul. Quando a gente entrou agora na crescente, a gente também entrou na semana amarela, que é a semana do
fugiu a palavra. Deixa eu ver aqui. É do amadurecer o que você deseja. É basicamente isso. Então, tem muito a ver com a lua crescente. Você vai pegar todos esses insights, vai amadurecer essa ideia e vai colocar ela em prática, tá? Eu iria recomendar que você colocasse em prática quando a gente começar a semana vermelha, que é o início, que é o start, tá? Então, conta 7 dias a partir de hoje, vai pegando os seus insights, vai achando os seus dons. Na hora que você tiver tudo bem esquematizado, tudo bem amadurecido, pode ser num papel, pode ser no Notes do celular, pode ser num Google Drive. Quando você já tiver a planta do que você quer fazer, quando você começar a manipular os seus dons, você dá um start na semana vermelha. Daqui 7 dias, a gente entra na semana vermelha, tá bom? E fui dar uma olhadinha hoje, né, no calendário das 13 luas. E hoje é dia de Mago Lunar. O que eu achei maravilhoso, principalmente porque a gente tá na jornada do Mago. E hoje é dia de Mago. Né? Então, eu vou ler para vocês o mantra do dia. Se você quiser repetir, se você quiser buscar ele, você simplesmente vai lá no seu navegador, coloca Sincronário da Paz, que vai abrir o site deles, tá? É o primeiro link. Já é para estar marcado o dia de hoje na calculadora. Então, a calculadora ela vai mostrar o Kim de hoje. Hoje é Kim 54, Mago Lunar Branco, tá? E você pode fazer esse mantra, mesmo não sendo o seu Kim do seu nascimento, tá? A gente faz o mantra do dia para ativar, né, as energias. Então, o mantra é: polarizo com o fim de encantar, estabilizando a receptividade. Selo a saída da atemporalidade, como tom lunar do desafio. Eu sou guiado pelo poder da transformação. Isso daqui tem tudo a ver com o mago, com o Merlin, que a gente tem estudado nas nossas lições. Então, é uma sincronicidade que, para mim, é incrível, incrível. Como coisas, né, estudos que não têm correlação alguma, dizem as mesmas coisas. Esse mago, ele é guiado pelo poder da transformação. E lá na nossa primeira ou segunda aula, eu mostrei até a carta do tarô do Osho da transformação. Merlin pede isso, que a gente transforme, que a gente saia da nossa casca. Mas para sair da casca, a gente não tem que explodir, a gente tem que implodir, entre aspas, porque a gente tem que descer pela caverna de cristal, achar a nossa caverna de cristal, achar o nosso diamante bruto, lapidar ele e sair de lá, novo, reformado. É como se fosse uma borboleta saindo do casulo, ou uma cobra perdendo aquela casca velha que não faz mais sentido para ela, tá? Então, eu trouxe essa informação muito legal. A gente tá na onda 5 do Caminhante do Céu, vermelho. Hoje é o dia 2. Então, as ondas encantadas, mais pra frente eu vou fazendo vídeos. Explicando o que é, como trabalhar com isso, tá bom? Sincronicidades. E aí, todo Kim, ele tem um avatar. E o avatar desse Kim do mago é o mago, tá? E é maravilhoso.
Eu vou ler aqui. Eu sou o mago codificado pelo mago branco. O dobro de 7 é meu número, então o número dele é 14. O símbolo de minha absorção supermental nas forças da criação cósmica. Dentro de minha esfera de cristal está tudo o que pode ser visto ou conhecido. Merlin vivia dentro de uma caverna de cristal. E ele falava que todo o poder dele estava ali, estava no ar. Através de minha suprema receptividade, deixo para vocês os códigos que definem a ressonância que você chama de tempo. Cessa todo pensamento e entre comigo no infinito encantamento de meu oráculo, o oráculo do mago, pelo qual as dimensões se entrelaçam. Ontem eu falei que o mago, ele vive às avessas, ele não vive o tempo linear. Ele vive na relatividade do tempo que Einstein já tinha descoberto. Não existe essa necessidade de medir um tempo, porque no momento em que você vive às avessas, você consegue ter uma visão global, total, de tudo que está acontecendo. Minha mente é o universo. Meu corpo é o mundo que você vê. Minha fala é o som melodioso do mundo natural. Meu terceiro olho é a triangulação do corpo. Fala e mente. Sou o doador dos nomes mágicos. Guardo o segredo do acorde perdido, a música das esferas, as vibrações mais elevadas da lei cósmica. Conhecer-me é conhecer as árvores, porque sou o movimento e a medida da ordem natural. Runabiku. Merlin já falava que se ele olhasse para uma rocha, se ele olhasse para uma árvore, ele se via. Não existia a trava, o bloqueio do ego dele não conseguir se identificar com o outro. Ele se identificava com tudo. E para o mago, o tempo dele é o universo. De novo, sincronicidades. Se você gostou, tá nesse livro aqui, ó, Sincronicamente. E você encontra lá no site do Sincronário da Paz. É só eles que vendem isso. Isso é um material que ele é feito aqui no Sul, tá? Para estudo. É um livro denso, mas vale a pena se você gosta desse assunto de sincronário e tzolk'in, tá? Então, acho que de sincronicidades, por enquanto, estamos bem, ok? Vamos começar com a nossa 6ª lição. Exatamente, Simone, seria como dizer que todos somos formados dos mesmos elementos, átomos, exatamente. Exatamente. E quando nós entramos em contato, nossos átomos, eles entrelaçam. Não existe uma divisão, existe uma mistura. Por isso que a gente fala que existiu aquela química, porque você conseguiu encontrar a ressonância ali, a harmonia, o equilíbrio naquela interação. Você percebe que pessoas que entram em contato com pessoas da mesma vibração, que pensam da mesma forma, elas têm a química muito rápida, elas se sentem encantadas, aquela vontade de ficar junto com elas, né? Veja, pessoas que gostam de falar sobre filmes, elas têm aquela sacada, sabe? Meu irmão gosta muito de filme. Ele é assim, vidrado. E ele saca quando a pessoa entende realmente daquele assunto. Porque tem essa comunicação dos nossos átomos, dos nossos elementos. Muito interessante essa sua colocação.
Então, sexta lição. A consciência do mago é um campo que existe em toda parte. As correntes de conhecimento contidas no campo são eternas e circulam eternamente. Séculos de conhecimento são comprimidos em momentos reveladores. Vivemos como ondulações de energia no vasto oceano de energia. Quando o ego é posto de lado, temos acesso à totalidade da memória. Até parece que você sabia o que a gente ia falar hoje, Simone, porque condiz muito com essa lição de hoje. Então, como de praxe, Deepak Chopra começa a nossa lição contando um pequeno conto arturiano, né? Então, esse de hoje é assim. O Arthur, ele acorda muito assustado, tremendo, e olha para o Merlin, que está sentado do outro lado da gruta, e fala para ele: eu tive um pesadelo. Eu era a única e a última pessoa que vivia na Terra. E eu estava sozinho. E o Arthur, ele era pequeno ainda nessa época, então ele ficou muito ressentido, ele ficou muito magoado, né? Ele viveu longe dos pais até que ele conseguisse tirar a espada da pedra, né? Ele só conhecia o Merlin, ele não tinha contato com seres humanos normais, vamos dizer assim. Então, o Merlin começa a falar para ele em relação ao ego, que ele estava se sentindo assim porque o ego dele, que é a autoimagem, ele explica que a autoimagem no futuro vai ser chamada de ego. A autoimagem dele fazia essa separação dele com o mundo, né? Tá. Aí o Arthur, ele vira e fala assim, toda essa falácia do Merlin, né, de tentar explicar da separação, o Arthur fala, mas isso é muito triste, você faz com que as pessoas se sintam sozinhas, né? Porque se o meu ego me impede de me relacionar com o outro porque ele cria essa barreira, isso é triste, você vive sozinho dentro da sua bolha. Aí o Merlin vira e fala assim, eu não. Replicou o Merlin, é o trabalho do ego que o torna solitário, encerrando um mundo no qual ninguém mais pode entrar. Reparando na angústia do discípulo, Merlin anunciou em voz alta que existia uma forma, sim, de deixar o ego de lado. Que ele fala assim, não existe nenhuma distância, não existe distância entre eu e você. Porque ele pede pro Arthur ir até onde existe uma abertura para o céu e mostra a estrela Sirius. E fala para ele, qual é a distância entre você e essa estrela agora? Aí o Arthur fala, mas é muito longe, eu não tenho nem ideia de onde está essa estrela. Deve ser muito distante. Aí o Merlin fala, não existe distância. Considere o seguinte, para que você veja aquela estrela, a luz precisa entrar no seu olho. Certo? Feixes luminosos fluem continuamente de lá para cá, como uma ponte invisível. O que é uma estrela a não ser luz? Por conseguinte, se ela é luz, tanto aqui quanto lá, e você, na ponte de ligação, e também na ponte de ligação, não existe separação entre você e aquela estrela, Ambos são parte do mesmo campo de luz inco-sutil. Então, pelo fato do Arthur conseguir enxergar a estrela, isso já tornava ele próximo o suficiente da estrela. Não existia separação entre elas, entre os dois. Então, no momento em que eu olho e vejo vocês,
Na hora que eu entro e olho e vejo vocês, não existe separação. É como se nós estivéssemos próximos um do outro, certo? Portanto, não existe nada em você que não seja parte de todas as outras pessoas. Lá na nossa lição, acredito, número 3, número 2, número 3, a gente fala das projeções. Que o mundo, ele é um espelho. Então, somos somente reflexos um do outro. Não em relação a coisas boas ou coisas ruins, mas que nós somos todos um só. Não existe separação. Existe somente a união. E é o ego que transforma isso em pequenos cubículos que colocam a gente. Ah, você é asiático, então você vai ficar no cubinho lá embaixo. Ah, você mora na América Central, então você vai ficar num cubinho aqui. Ah, você é do cubinho dos gordos. Ah, você é do cubinho que usa óculos. Não existe mais cubinho, não existe cubinho nenhum. Isso só foi colocado para controlar a gente de alguma forma, tá? E aí o Arthur vira e fala assim, ah, tá bom, eu acho que eu entendi, mas eu preciso refletir um pouco mais no que você disse. Aí o Merlin fala, ah, tá bom, eu vou voltar a dormir, mas pega pra mim isso que acabou de cair. Aí o Arthur olha no chão e é a estrela Sirius que tinha acabado de cair. Então, mostrando que algo que estava tão distante estava ali do lado dele. Tinha acabado de cair do lado dele. E ele tinha que colocar de volta no céu estrelado. Se a gente parar para pensar a quantidade de bloqueios e de lacunas que o ego coloca na nossa vida, é absurdo. Porque ele seleciona e rejeita as experiências. E isso cria o isolamento. As pessoas se sentem solitárias. Eu não sou da patota. Eu não sou bem-vindo aqui porque eu sou diferente. Eu penso de forma diferente. É triste você ver as pessoas ficando distantes. E aí eu vou pegar uma outra coisa que eu tava buscando hoje. Essa carta, ela não quer dizer exatamente isso, mas é para mostrar o sofrimento que as pessoas têm no momento da solidão. Porque o ego faz com que você se sinta só. Ele não quer te trazer benefícios, ele quer fazer você se sentir só, né? E aí você não tem a consciência, você não consegue rasgar essa consciência. Mas o mago, ele domina muitas coisas e ele domina a si próprio. Ele consegue transformar esse sofrimento, que é algo totalmente do ego, do ser. Novamente, não é a interpretação dessa carta, eu só tô pegando a forma do sofrimento dessa pessoa. Essa carta tem outro significado, tá? Mas é para mostrar o sofrimento. E aí o mago transforma nisso daqui. Já ouviu aquele dizer, é solidão ou solitude? O que é? Qual é a diferença entre elas? Isso aqui é solitude. É você ser a própria luz que te guia. E você se sentir pleno, sem a necessidade de ter um ego ali do seu lado, ou até mesmo nessas situações de pessoas. Não é para você viver sozinho, mas quantas vezes você já se sentiu confortável com a sua própria presença? Quando a gente fica sozinho, a gente não fica entediado?
Tem muita gente que não sabe lidar com o tédio, não sabe lidar com a solidão. A solidão no sentido de hoje eu vou ficar em casa, não vou sair. Tem gente que não aguenta ficar sozinho, né? Então, Gautama, que foi o Buda, né? Nosso primeiro Buda, ele falava para os seus discípulos: seja uma luz para você mesmo. É um dos grandes mestres ascensos. Siddhartha Gautama era extremamente inteligente. Respeito muito, muito, muito ele. E essa frase me tocou bastante. Seja uma luz para você mesmo. Na solitude, a luz, ela segue a pessoa que anda. E no tarô convencional, porque esse é o tarô de Osho, ele é o eremita. O eremita, ele anda com uma luminária, né, um lampião. E ele vai iluminando a estrada dele. É a luz interna. Essa luz, ela é só simbólica. É a sua luz interna. É quando você desperta, quando a sua consciência está viva dentro de você, quando você consegue romper esse véu aqui. E é isso que o caminho do mago pede. E no final, isso mesmo. E no final, você vai se tornar um mestre de si mesmo. Sem a necessidade de seguir gurus, de seguir ideologias, conceitos, filosofias, políticas, porque dentro de você, você sabe o que é importante. Você sabe lidar muito bem com a sua solitude, você sabe entender as suas emoções, você consegue ser o observador da situação, não dando a sua opinião nos momentos que você não é chamado, entendendo o porquê que está acontecendo tudo isso e vivendo em paz, em harmonia. O ser humano busca isso, mas na hora que ele está quase chegando, ele fala: não, eu quero brigar, eu quero discutir. Eu trabalho como advogada, eu já disse isso. E já há uns 3 anos, depois que eu comecei com as terapias holísticas, a minha visão de processo mudou bastante. Eu acredito que é no diálogo, é na conversa, é buscando não gerar mais conflito, e sim resolver o conflito da melhor forma. Existem clientes que querem isso, que querem resolver, que olha, eu abro mão daqui, eu abro mão daqui, a gente vai trabalhando, vamos pensar no bem-estar. Eu trabalho com a área de família também, então vamos pensar na criança. Mas tem pessoas que não. Elas não abrem mão, porque é o ego, é a dor, é o sofrimento, é a solidão, é o ressentimento, é a raiva, é a vingança. É isso que motiva essas pessoas. E não adianta. Não adianta. Quando eles não querem, eles não conseguem nem acender a luz para si mesmo. Eles ficam no escuro e ficam se batendo num quarto pequeno. Porque é injusto comigo. Calma, peraí. Né? Talvez seja motivos kármicos, talvez você tenha que aprender alguma coisa. As coisas não acontecem em vão. E as sincronicidades, né? Mas as pessoas trabalham e evoluem no seu próprio tempo. E tá tudo bem. Não tem nada de errado. Mas como eu venho dizendo,
tempo tá acabando. Essa transição planetária rumo à regeneração, ela já tá quase no fim. E se você esperar para fazer um gol nos 45 do segundo tempo, você corre o risco do goleiro pegar sua bola. E aí não tem pênalti. Acabou. Entendeu? Então, cuidado. Aproveite as oportunidades que o universo te dá. Não é por acaso que você tá aqui. Não é por acaso que você tá aqui me assistindo. Tá? Não perca as oportunidades que são dadas a você. São sinais do universo e dos seus mentores. O tempo tá acabando. Seja uma luz para você mesmo. E não precisa me agradecer. Agradeça a você mesmo. O seu eu superior foi que te trouxe aqui. Eu somente sou um canal de informação. Eu tô aqui somente com esse propósito. Agradeça a si próprio por estar se permitindo abrir, descobrir, se transformar. Vamos continuar. Eu não mostrei, é esse livro que a gente está usando, tá nos nossos estudos. Se você tiver interesse, eu não sei se ele ainda vende porque ele é antiguinho, né, de 1995. Se não tiver condições de comprar ou não localizar, entra no nosso canal do Telegram que tem ele lá em PDF, tá? Mas se você encontrar para comprar, compra o livro, tá? Eu não tô fazendo propaganda por Deepak Chopra, não ganho nada com isso, mas eu acho que edificar o trabalho do homem é muito importante. Então, se quiser, leia o PDF que tem lá no nosso canal do Telegram, o link tá lá na nossa bio, tá? É só entrar. E se você gostar, adquira o livro, tá bom? Então, pra gente compreender essa lição, a gente tem que entender tudo isso que eu tô falando. Que o ser humano, ele precisa começar primeiro a despir esse ego, né? Nós temos muita dificuldade e é difícil também da gente compartilhar as nossas experiências, os nossos sentimentos. Você vai ver que você não consegue se abrir para todo mundo e com quem você se abre, ele não sabe tudo de você. Nunca ninguém vai saber tudo de você que não seja você, certo? A única coisa que a gente consegue são essas pontes de comunicação que são muito falhas. Veja os casos que eu falei na advocacia. São pessoas discutindo, brigando, mas pega entre amigos, colegas de trabalho. É difícil você fazer com que um chefe ouça um subordinado e vice-versa. Você pode julgar o caixa do mercado e o caixa do mercado pode julgar você também. A gente nunca sabe o que está acontecendo na vida do outro por causa desses bloqueios, porque eu sou o consumidor e aquele é o caixa do mercado. No momento em que você entender que você e ele são um só, não existe mais isso. Não existe mais problemas de comunicação. Existe sempre a busca por um bem comum, que é a harmonia, que é o equilíbrio. Ah, mas então a gente não vai brigar mais, a gente não vai ter sociedade aonde existe conflitos. Vai. Seres iluminados, seres de outros planetas, também discutem. Mas eles não guardam rancor. Eles trabalham as emoções. Eles conseguem resolver, eles entendem, sublimam e continuam a vida. É só o ser humano que fica ali, porque ele pisou no meu dedo quando eu era pequeno e agora eu tenho meu dedo assim torto, nananã. É vitrola quebrada? E eu não posso me colocar fora disso porque eu também tenho isso. Eu também estou humana.
mas é o nosso trabalho. Limpar isso, cortar isso e tocar a vida. Certo? Então, aqui ele coloca assim, que a questão do ego, o ego se apega totalmente aos pensamentos, experiências e lembranças. E é isso que te leva ao isolamento e à solidão, tá? Então, pôr o ego de lado significa pôr a memória de lado. Quando isso é feito, as pessoas deixam de ficar isoladas. A mente individual limita a nossa percepção, fazendo com que olhemos o mundo como se através de um olho mágico. No mundo do mago, todos compartilham a mesma consciência universal. Ela flui eternamente e abarca todos os pensamentos, emoções e experiências. Quando ele coloca pôr a memória de lado, é você aprender a sublimar. Na minha concepção, tá? Agora é a opinião da Thaís. Na minha concepção é você aprender a entender essas memórias e parar de ficar trazendo elas para o presente. Aconteceu no passado, eu entendi, eu compreendi, fechou, beleza, toca a vida. Não, eu ainda tenho mágoas, eu tenho ressentimentos, mas eu não consigo tirar isso de mim. Faça a prática do Ho'oponopono. Então, se você tem mágoa, como você vai fazer o Ho'oponopono? Mágoa abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E você vai repetir isso 108 vezes. Mas eu recomendo que você faça primeiro 108 vezes do Ho'oponopono para você. Seu nome. Então você vai usar, exemplo, meu nome, Thaís abençoada. Eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E você percebeu que a minha voz deu uma tremida. Porque é gostoso, é reconfortante. É aquela sensação de que tá tudo bem. E não importa quantas vezes você faça isso, você vai sentir esse abraço, esse carinho. Você vai se sentir protegido e você vai se sentir seguro. No momento em que você conseguir liberar todas essas mágoas, e você não precisa lembrar delas. Você não precisa fazer mágoa por mágoa, é mágoa. Você vai estar ajudando a si e a todos praticando isso. E a gente vai sublimando todas as dores que existem no mundo. E aí você vai conseguir limpar as suas memórias, vai parar de trazer elas para o presente, sendo que é uma coisa que ficou lá no passado. Morreu, acabou. Perdoa, segue em frente. A nossa vida, ela é vasta e incrível demais pra gente ficar preso a coisas que nos machucam. E isso foi ensinado, que a gente tem que ficar na cultura do se culpe, remoa, se vingue, não perdoe. Você é sujo, você é pecador. Isso é tudo mentira. É tudo mentira. Você é maravilhoso, você é incrível, você é útil, você é angelical. Você merece amor, você merece amar e ser amado. Você merece ser respeitado, merece ser ouvido. Então, toda vez que aparecer essas besteiras, essas vozes maldosas, tanto internas quanto externas, não leva isso pro coração, não abraça isso como seu. Isso não é o que o caminho do mago quer. E isso não é o que o seu eu superior quer. Tá? Então, ele coloca um exemplo bem lúdico, que nós todos somos gotas de água num oceano. E na hora que a gente
entra dentro do oceano, nós somos o oceano. Nós não deixamos de existir. Eu, você, os nossos vizinhos, os nossos familiares, todos somos um grande oceano de consciência. E na hora que uma pessoa começa a trabalhar o perdão, começa a fazer a sua limpeza interna com o Ho'oponopono, a gente vai limpando também os outros, dos outros. E você está fazendo um bem imenso para a humanidade. Imenso, imenso. Então, não perca essa oportunidade. E mesmo que você tire o seu ego, coloque ele de lado, você continua podendo ser você e o todo ao mesmo tempo. Ontem ou sexta-feira eu tinha falado que nós somos tudo e nada. Aqui é a mesma coisa. Você consegue ser você e o todo. Você ainda consegue reconhecer a sua individualidade do seu corpo, mas falar, eu também sou aquele outro. Não é que eu vou começar a dar as minhas coisas para as pessoas, mas eu vou sentir que o outro também sou eu. Sabe aquela liçãozinha que Jesus deixou? Amai o próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você consegue dar amor pro outro. E isso é muito importante. Se você consegue reconhecer o ser divino dentro de você, deixando o ego de lado e se amando, você vai conseguir amar o outro, vai amar o próximo, vai fazer o bem, vai ser a luz para você mesmo. Todos os nossos mestres ascensos diziam a mesma coisa, só que eles vinham de lugares diferentes. Os orixás falam as mesmas coisas. Não importa em que religião você acredite, eles falam as mesmas coisas. Acredita? Você vai ver muita coincidência. Não acabei de mostrar? Um sincronário que foi descoberto lá na região dos Maias. Fala a mesma coisa que a gente está estudando, que foi escrito por um indiano que conta contos de algo que aconteceu na Inglaterra medieval. Não existe coincidência. Não existe coincidência. E aí ele fala para você fazer um exercício. E esse exercício também é muito interessante. Pega uma pessoa que você conhece. Uma pessoa que você conhece bem, tá? Uma mãe, um pai, um irmão, um colega de trabalho, um amigo. E começa a descrever ele para você mesmo, não para os outros. Começa a descrever. Vai falar que ele é alto ou baixo, mais gordinho ou mais magrinho, tem cabelo, não tem cabelo, usa óculos ou não. Aí você vai mais fundo. Quais são os gostos dele? Ele gosta de ouvir rock, ele gosta de ouvir samba, ele gosta de comida apimentada, ele não sabe dançar. E aí você vai indo mais fundo, mais fundo, mais fundo. Aí ele fala assim, você não precisa ir muito longe para compreender que tudo que você descreveu é totalmente relativo. Por que é relativo? Porque é a sua visão dele. E é isso daqui que se chama projeção. Você enxerga no outro o que você acredita que seja ele. Por que relacionamentos amorosos, no começo, é tudo fase de lua de mel e depois de 3 meses, parece que é um campo minado? Porque eles criaram um personagem na cabeça deles, achando que é a pessoa.
E não é a pessoa. É o que você acha que ela é. Você nunca vai saber quem ela é de verdade, porque só ela sabe quem ela é de verdade. Mas você criou um personagem. Ai, porque ela é doce, ela é meiga, ela não fala palavrão, ela não gosta de comer carne, ela não pensa nessas coisas, porque ai, ela é muito pura, ela é muito inocente. E daqui 3 meses você vai ver que ela vai chegar um dia em casa e vai falar assim, eu quero um hambúrguer. E você vai falar, o quê? Ela vai chegar um dia e vai estar doida. Aí você escolhe qual tipo de doida. E você vai falar, o quê? Tipo, não é... A princesa que eu coloquei no castelo não é essa. E aí as pessoas vão começar, eu não conheço você, você é estranho, da onde você surgiu? Eu não comecei a namorar uma pessoa assim. E isso acontece também na fase de casamento, tá? É aqueles benditos 3. É 3 meses, é 3 anos, é o 3. É o tempo para manifestação, né? Vamos pegar a numerologia. O 3 é a manifestação do poder. É a espera que você tem para manifestar o que realmente é real. Então, tudo que a gente vê dos outros é relativo. O que você tá vendo de mim agora, você pode falar, nossa, ela é chata, ela é esquisita, ela usa óculos, ela não usa brinco grande, né? Porque ela não pinta a unha, né? Isso é uma visão sua. Outras pessoas podem falar assim, não, ela usa isso, ela pinta a unha, ela é assim, ela é muito vaidosa, ela gosta de rir e ela não precisa usar óculos. Ela só tá assim porque ela tá na casa dela, ela tá mais tranquila, né? Ela não precisa estar maquiada o tempo todo, ela não precisa estar com a unha feita o tempo todo. Outra visão. Entendeu? Então, sempre é a sua perspectiva, nunca é a pessoa. Você vai olhar pra cara da moça do mercado e ela tá com aquela cara assim, ó. Você vai falar, meu Deus do céu, ela matou alguém hoje. Ela pode estar com dor de barriga, mas você tá achando que ela matou uma pessoa. Ou que ela vai matar. E aí é um problema. A gente vai torcer que ela tenha só uma dor de barriga. Então, a realidade, ela não depende de um ponto de vista. Ela simplesmente é. Então a gente já não tá... Quando a gente descreve uma pessoa que é o nosso ponto de vista, a gente não tá vendo a verdade. Por isso o mago, ele se coloca sempre como observador. Ele não vai colocar julgamentos, sentimentos em cima das coisas que ele tá vendo. Ele vai simplesmente ver a verdade. Eu venho falando isso todas as nossas aulas. Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Então, como é que a gente descobre a verdade verdadeira? Quando a gente sai de cena. Quando a gente se coloca aqui desse ladinho e observa tudo. Certo? Então, tá? E quase todos nós vivemos dentro do nosso mundo particular. Não entramos em contato com frequência com o mundo real. Quantas vezes você entrou realmente no mundo real? Ah, mas eu vivo no mundo real, eu trabalho, eu ganho dinheiro, eu converso com pessoas. Isso não é o mundo real. Você já saiu de cena? Você já deu uma olhada no mundo real? Você já notou que ele é muito parecido com uma prisão? Eu não posso falar o que eu tô pensando, mas você já pensou que o nosso mundo real também pode ser comparado à época onde as pessoas viviam presas e eram chicoteadas e trabalhavam sem ganhar nada? Existe uma palavra, mas eu não posso dizer ela aqui. Né? Algo parecido com servos.
Eu vi um vídeo essa semana de uma menina de 18 anos chorando e a mãe dela dando risada. E a menina falando que ela trabalhava para pagar boleto. E não sobrava dinheiro. Da onde isso é engraçado? Não é engraçado. É a nossa realidade. Essa é a realidade que está sendo imposta pra gente. E no momento que a gente desperta e fala, isso não é realidade. Isso que vocês estão impondo pra gente não é a realidade de verdade. Isso é só uma tentativa de controlar a nossa mente. Aí, o que acontece? Acontece isso daqui. Você vai tirando os véus e vai vivendo uma vida de abundância. Uma vida aonde o que a sociedade está impondo, o que os governos impõem, já não importa mais. Certo? A gente tem que se colocar do ladinho e falar, meu, tem muita coisa errada. E o que eu posso fazer? Você pode ser a luz. Você pode ser a sua luz e trazer luz para os que ainda vivem na escuridão. E aí no final, todos nós seremos mestres. Então, o irreal é o habitat dos sentidos. O real é o habitat do mago. Você precisa olhar atrás da cortina da memória para começar a descobrir a verdadeira trama da realidade. Isso aqui. A gente vive num mundo irreal. Na hora que a gente sair desse mundo irreal, que eles impõem pra gente, aí sim a nossa vida começa. Começa a andar, começa a ser melhor. Mas cabe a nós fazermos esse trabalho, certo? E eu vou terminar a nossa lição de hoje com uma reflexão desse livro aqui, meu livro da consciência, do Tadashi Kadomoto, tá? É um livro de 365 mensagens, então eu vou ler a mensagem do dia de hoje, 28 de março. Embarque na sua viagem interior. Segundo a tradição budista, a viagem, a vida, é um veículo de transformação ao longo de uma expedição na busca de compreender a vida e a natureza do nosso ser. A vida é como um caminho de acesso e exploração de um universo misterioso presente, ao mesmo tempo dentro e fora de todos nós. É uma viagem não apenas externa, mas também e principalmente interna, muitas vezes secreta. Você pode fazer esse caminho da sua cabeça ao seu coração, desde que decida se conhecer, sair da sua zona de conforto e olhar para dentro de si mesmo. Boa viagem. Sincronicidades. Então, essa é a nossa lição, nossa sexta lição. Vamos tirar o ego um pouquinho do lado, colocar ele aqui e falar, shh, fica quietinho. Vamos analisar o mundo. Vamos sair do irreal, tá? Vamos tentar sair da solidão e buscar a solitude, certo? Então, se vocês ainda não assistiram nas nossas 5 últimas aulas, pode ir lá, tem aqui no Instagram, na parte de Reels, tá com o nome Jornada do Mago, a série, ou se você quiser, entra lá no nosso YouTube, tem uma playlist chamada A Jornada do Mago,
Também tem as nossas 5 lições lá, tá? E se você ainda não é inscrito lá, se inscreve, dá o like. Se você ainda não segue a Cultura Galáctica, siga também. E se você achou que a Jornada do Mago fez sentido e que pode ajudar alguém, envia ela para alguém, manda ela e fala, olha, assista com carinho, vai te ajudar, tá? Gente, um beijo para vocês, eu amo muito vocês. Amanhã a gente vai estar aqui novamente, 6:30 da tarde, para nossa 7ª lição. Certinho? A paz começa comigo. Namastê.